amado, e vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, em Filipenses capítulo 4, e nós faremos novamente a leitura que fizemos domingo passado. Domingo passado nós enfatizamos Paulo tendo beleza em Cristo Jesus, podendo vivenciar toda e qualquer situação, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o fato de que a igreja, ela deve se envolver cada vez mais com a obra do Senhor. Vamos então abrir a palavra do Senhor e ler Filipenses capítulo 4, do verso até o verso 20, sendo que hoje nós encerraremos falando do verso 14 ao verso número 20. E diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nos desafia, esta palavra que nos ensina, esta palavra que demonstra como deve estar o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a priorizarmos o Teu reino, como Cristo nos ensinou. Que de fato a nossa busca seja em primeiro lugar o Teu reinado, a Tua justiça, o Teu evangelho, o Teu reino, porque sabemos que tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades serão acrescentadas pelo Senhor. E nós que vivemos num mundo tão egoísta, num mundo onde as pessoas pensam apenas na sua própria carreira, pensam apenas no seu próprio umbigo, que sejamos desafiados pelo Senhor, com esta palavra, a sermos cada vez mais despojados das coisas deste mundo, e empossados da benevolência, empossados, ó Deus, da generosidade para com a Tua glória. Fala, Senhor, ao nosso coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a sociedade, nós vamos perceber que toda ela, todo governo, toda empresa, ela lida com aquilo que nós conhecemos como orçamento. E o orçamento é a aplicação do dinheiro naquilo que é prioridade. E acredito, dizem os especialistas, que nós também deveríamos exercer essa prática de realizar orçamentos familiares. Aliás, isso nos ajuda, porque nós gastaríamos menos do que ganhamos, e isso certamente nos traria uma situação um pouco mais tranquila. Mas quando nós falamos em termos de família, embora não haja um orçamento formal, ou seja, sentar, fazer uma planilha, fazer todos os cálculos, nós investimos o nosso dinheiro. Nós investimos pesado naquilo que é prioridade, naquilo que nós entendemos como o mais importante.
E por vezes temos colocado toda a nossa força, todo o nosso vigor, todo o nosso coração naquilo que nós entendemos como prioridade. Quando o Brasil, por exemplo, estava se preparando para a Copa do Mundo, não mediu esforços para dedicar, para investir milhões de reais para que a Copa acontecesse a contento, para que todos olhassem para esse evento e dissessem: o Brasil de fato fez uma Copa excelente. O mesmo acontece com as Olimpíadas. E nós percebemos que milhões e milhões de reais são investidos do governo federal, das empresas, para que as Olimpíadas aconteçam a contento. Irmãos, quando eu olho para isto e percebo que nós temos sim um orçamento formal ou informal, nós deveríamos fazer um teste, nós deveríamos ser honestos conosco. Nós deveríamos olhar para aquilo que gastamos e, através de uma planilha, perceber aquilo que investimos no reino e aquilo que investimos em nós mesmos. Aquilo que investimos no que é eterno e aquilo que nós investimos no que é passageiro. E nós vamos muitas vezes descobrir, envergonhados, que nós temos jogado o nosso dinheiro na fogueira. Temos investido os nossos bens naquilo que é passageiro, naquilo que diz respeito somente às minhas questões. Eu não estou aberto para o reino de Deus, eu estou fechado em mim mesmo, e todos os meus esforços existem para que eu tenha a minha carreira, o meu plano, o meu sonho realizado. O apóstolo Paulo, como todos sabem, ele está preso aqui. Ele escreve essa carta da prisão. E ele fala sobre o donativo, ou seja, a igreja de Filipos havia recolhido uma oferta muito boa, muito significativa. E essa igreja então colocou nas mãos de Epafrodito e disse: olha, meu irmão, leve esta oferta missionária para o nosso querido apóstolo Paulo, entregue a ele, para que ele possa ter uma vida mais tranquila, para que ele possa de alguma forma ter forças para pregar o evangelho e falar de Cristo àquelas pessoas. Mas é interessante pensar que o apóstolo Paulo, quando ele fala da sua alegria, os irmãos se lembram, ele não disse que se alegrou porque estava pobre e agora possuía uma oferta. Os irmãos se lembram que domingo passado nós falamos exatamente sobre isto. E Paulo fala: digo isso não por causa, verso 11, da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele brada dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz: irmãos, a minha preocupação não é comigo mesmo. A minha preocupação não é com o meu bem-estar. A minha preocupação não é com a minha carreira de missionário, de apóstolo, de fazedor de tendas. O meu objetivo não está naquilo que eu separo como exercício das necessidades cotidianas. O apóstolo Paulo diz: não é porque eu já aprendi a viver contente. Eu estou contente em toda e qualquer situação. Por isto, eu não me sinto frustrado, eu não me sinto abatido, eu não me sinto desesperado, porque em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver a alegria no Senhor, porque o Senhor me fortalece em todas as circunstâncias. O Senhor me fortalece para que eu possa viver esta alegria. O apóstolo Paulo diz, portanto, que fique bem claro: eu não estou alegre porque recebi dinheiro e agora vou poder realizar os meus projetos. Não. Paulo diz: a minha alegria está no fato de que vocês, como igreja, estão investindo no reino de Deus. Vocês, como igreja, estão colocando pesadamente dinheiro nesta obra, na obra missionária, na obra da evangelização, na obra do reino de Deus.
E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, no verso 14 ele diz todavia. Por que ele fala todavia? Porque ele já havia dito, tudo posso naquele que me fortalece. A questão aqui não sou eu. A questão aqui não é o fato de que agora eu tenho dinheiro para comprar leite, comprar pão, comprar carne, comprar roupa, comprar uma biga, alguns cavalos. A questão não é essa. Porque a minha alegria está em Cristo. Não nos bens. Está em Cristo. Não na minha carreira. Está em Cristo, e não naquilo que pode ser investido na minha vida. E aí então ele diz, todavia, vocês fizeram muito bem. Então Paulo está dizendo, não quero dizer com isso, que vocês agora não irão mais investir. Não, pelo contrário, vocês fizeram muito bem, associando-vos na minha tribulação. E é impressionante porque o apóstolo Paulo, nesses versos, ele vai utilizar uma linguagem que não aparece muito na língua portuguesa, mas o apóstolo Paulo ele vai falar aqui uma linguagem comercial. Ele vai utilizar aqui termos que eram comuns no mercado, que eram comuns no porto, que eram comuns nas negociatas e nos negócios que eram realizados na sua época. Quando nós temos ali pessoas que investiam dinheiro para obter lucro. A ideia de Paulo é esta. Ele utiliza expressões que significam o seguinte: é investir para que haja lucro. Por isso a palavra investimento talvez seja a palavra mais adequada para a linguagem do apóstolo Paulo. E aí então ele vai utilizar esse jogo de palavras. No verso 14, por exemplo, ele fala de associação. No verso 14 ele diz, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. No verso 15, ele usa a mesma palavra quando diz, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. E o que Paulo está falando aqui é de uma associação financeira. O que ele está falando aqui é de investimento financeiro. Paulo não está aqui especificando a oração, embora a oração ela seja necessária, e é claro que todos os missionários eles querem que estejamos sempre em oração por eles. Paulo não está falando aqui da divulgação, ou seja, divulgar o trabalho missionário. Paulo está falando aqui de investimento financeiro. E quando nós olhamos pelo contexto do mundo, e nós podemos olhar pelo próprio contexto da época, nós vamos perceber que aos olhos humanos isso não é um investimento. Não é. Eu conheci um casal muito querido em Brasília, que eram altos funcionários do Serviço Público Federal. E são pessoas extremamente abençoadas com relação a isso. E de repente o casal descobriu, por um erro do passado, alguma coisa que aconteceu, eles descobriram que eles tinham direito a um salário a mais. Algo em torno de 21 mil reais por mês. E eles aposentados então, perceberam essa monta, eles sentaram e disseram assim, esse dinheiro foi o Senhor que enviou a nós. Por que nós não colocamos todo esse investimento na obra missionária? E eles resolveram no coração investir aqueles 21 mil reais na obra missionária direto. Eles eram apenas intermediários entre o governo e a obra missionária. Agora nós poderíamos perguntar, será que esse investimento é bom? Será que eles vão obter lucro? Será que os negócios financeiros vão crescer? Se nós fizéssemos um paralelo entre o investimento desse dinheiro na bolsa de valores, ou na poupança, ou em outro sistema de investimento bancário, e agora olhando para eles, colocando isso nas mãos de missionários, um dinheiro que vai e não volta mais, a pergunta, será que existe algum tipo de investimento? E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, fizestes bem, vocês fizeram muito bem associando-vos na minha tribulação, porque nenhuma igreja na Macedônia se associou comigo, a não ser vocês.
de colocar todo o dinheiro nessa obra de evangelização. É por isso que Paulo, ele vai falar no verso 15, aquilo que é traduzido por dar e receber, quando ele diz: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente vós outros. E veja, mais uma vez, Paulo utiliza a palavra investimento. Ele não está dizendo aqui: vocês pagaram missões, ou vocês doaram uma oferta, ou vocês simplesmente pegaram a sobra do dinheiro e mandaram para os missionários, ou mandaram para mim. Não, o apóstolo Paulo, ele utiliza uma expressão muito conhecida na época, de dar e receber, investir e ter ganho com relação a esse investimento. Mas é claro que aos olhos humanos não há nenhum lucro nisto. Porque investir na vida de um velho missionário preso, que lucro eu terei? Como eu poderei olhar para isso e perceber o retorno financeiro dessas questões na minha vida? Porque investir numa viagem, investir numa propriedade, investir em mais um carro novo, investir em mais um computador portátil, investir em mais um curso universitário, investir num mestrado, num doutorado, num curso para fazer concurso público, isso tem retorno. Agora, você pegar todo o seu dinheiro e doar e colocar nas mãos de Epafrodito, dizendo: leva isso para o velho missionário idoso que está preso, coloque nas mãos dele. A pergunta é: como o mundo pode ver esse tipo de investimento? Certamente o mundo vai dizer: meu caro, você certamente não está investindo, mas você está doando um dinheiro. Mas Paulo insiste em dizer: não é uma doação, é um investimento financeiro no reino de Deus. E isso fica muito claro para nós, quando o apóstolo Paulo, nos versos 15 e 17, ele utiliza uma expressão que não aparece no português. Porque quando no verso 15 ele diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, se tornou sócia neste projeto, no tocante a dar e receber. Essa palavra no tocante, traduzida por no tocante, é uma palavra técnica que significa: nós estamos estabelecendo, veja que coisa interessante, um crédito financeiro para vocês. No verso 17, essa palavra aparece. No 15 não. No 15 diz apenas no tocante, a dar e receber. Mas no verso 17 ela aparece. Ele diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. No investimento que você faz no reino de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele disse claramente: onde está o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro é um carro zero, é ali que estará o seu coração e todo o seu investimento. Se o seu tesouro é a sua carreira, é ali que você vai investir, não vai medir esforços para conseguir aquilo. Se o seu tesouro são os bens materiais, é ali que você vai investir. Se o seu tesouro é a carreira universitária, é o seu mestrado, o seu doutorado, a sua pesquisa, é ali que está o seu coração, é ali que você vai investir. Por isso o apóstolo Paulo, ele não diz simplesmente: irmãos, vocês fizeram muito bem doando uma oferta missionária, ou fazendo um donativo missionário. Não, Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês enviaram este dinheiro, este saquitel cheio de moedas para mim, o que vocês na verdade fizeram foi uma associação financeira. Vocês de fato estão obtendo crédito neste dar e receber, porque vocês estão investindo e certamente haverá o retorno deste dinheiro na vida de vocês.
Agora é claro que deve-se colocar aqui algo extremamente importante. Porque o apóstolo Paulo, ele diz no verso 16, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E aí Paulo de imediato, olhando para si mesmo, ele diz, não que eu procure o donativo. Paulo diz, o meu interesse não é ganhar dinheiro de vocês. O meu interesse não é usar a igreja para que eu ganhe dinheiro, seja de que forma for. Ele diz isso. Porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A questão aqui, Paulo diz àquela igreja, é o coração de vocês com relação ao Senhor. Por isso ele diz, não que eu procure donativo no verso 17, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É o fruto, o resultado, o retorno. Eu quero que esse retorno aumente cada vez mais o dinheiro que vocês investiram no reino de Deus. E é importante ressaltar, porque quando o apóstolo Paulo diz, não que eu procure o donativo, nós encontramos aqui um contraste entre aqueles que na época do apóstolo Paulo se utilizavam do evangelho para ganhar dinheiro. Daqueles que na época do apóstolo Paulo faziam do evangelho uma fonte de lucro. Aqueles que na época do apóstolo Paulo queriam enriquecer às custas da igreja, do dinheiro do Senhor, que deveria ser investido no reino, mas pessoas egoístas utilizavam esse dinheiro para interesse próprio. Paulo diz, eu não faço parte dessas pessoas, eu não olho para o evangelho como fonte de lucro, eu não olho para o evangelho como um meio de se ganhar dinheiro. O que realmente me interessa é que vocês estão investindo para a glória do Senhor, e nesse investimento, vocês estão tendo um lucro incontável, um lucro profundo no que diz respeito a dar e receber. E meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender o contexto da igreja que está agora se associando com o apóstolo. Porque na época do apóstolo Paulo existiam igrejas que eram extremamente ricas, como por exemplo a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era considerada como uma das igrejas mais ricas da sua época. Tanto que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, quando leva uma palavra àquela igreja, fala exatamente sobre isso. Vocês pensam que estão abastados, que vocês estão vestidos, que vocês estão cheios de riquezas. O Senhor Jesus fala, mas vocês na verdade estão nus, vocês estão cegos, vocês estão sem nenhum suprimento. Embora aquela igreja fosse extremamente rica, mas era uma igreja que pensava em si mesma, era uma igreja ensimesmada, era uma igreja que olhava apenas para o seu egoísmo, para o seu umbigo, uma igreja que possuía muitos recursos, mas que não queria investir no reino de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo fala da igreja de Filipos, ele não está falando aqui de uma igreja rica. Rica era Laodiceia, mas Filipos possuía uma igreja extremamente pobre, uma igreja que não foi influenciada por outras. A igreja de Filipos poderia dizer assim, nós não temos recursos financeiros, nós não temos condições de mandar oferta, ou mandar um investimento, ou mandar um donativo, seja o que for, para a obra missionária. Nós somos pobres, nós temos contas a pagar, e nós não podemos fazer isto. Esta igreja não disse, por isso a responsabilidade está para aquelas igrejas que são ricas. Quem é rico, que invista na obra missionária. Aquela igreja não disse isto. Mas aquela igreja olhou apenas para a glória do Senhor. Olhou para a obra missionária não como uma comunidade de desocupados que querem o dinheiro da igreja, mas olhou para a obra missionária como irmãos e irmãs valorosos, que abrem mão da sua vida, da sua carreira, da sua cidade, abrem mão de tudo para estar inclusive presos em prisões, cadeias, para pregar o evangelho. Porque o apóstolo Paulo estava indo a lugares que aqueles irmãos não podiam ir fisicamente, mas eles podiam ir associando-se com o apóstolo. E a igreja de Filipos era uma igreja extremamente pobre.
Nós podemos perceber isso claramente em 2 Coríntios 8, versos de 1 a 9. E aqui está falando das igrejas daquela região e se referindo à igreja de Filipos. A palavra do Senhor nos diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, essa palavra pobreza é financeira. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua... Eu quero toda a igreja repetindo essa palavra. Da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O apóstolo Paulo, ele não está falando com uma igreja abastada, uma igreja onde os comerciantes da época poderiam dizer: não, eu tenho muito lucro, eu tenho muito dinheiro, me sobra, então eu poderia investir pesadamente nesse trabalho, porque realmente eu tenho esse dinheiro, não há nenhum problema. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando de gente pobre, gente que vivia com muita luta. Tanto que o apóstolo Paulo fala que algumas pessoas que não tinham nenhum recurso financeiro, elas diziam: eu não tenho recurso financeiro, mas eu quero doar a minha própria vida para a obra do Senhor. E aqui nós podemos ver dois significados interessantes. Isto pode significar que aqueles irmãos, eles estavam se doando para auxiliar o apóstolo nas suas viagens, indo com o apóstolo. Mas isso também pode significar o fato de que esses irmãos, eles estavam se vendendo como escravos, porque isso poderia ser feito na época. Se vendiam como escravos, abriam mão da sua liberdade, da sua dignidade. Eles pegavam o dinheiro da venda, colocavam na mão dos apóstolos, e depois iam passar o resto da vida vivendo como escravo de um senhor. Por isso Paulo diz: ficamos constrangidos, porque não são ricos, são pobres, mas com uma generosidade que causou impacto na nossa vida. E nós afirmávamos: não é necessário mais, meus irmãos, mas eles queriam dar mais e mais. Não, nós queremos investir mais ainda no reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, a alegria do apóstolo também ocorre porque aqueles irmãos, eles demonstraram claramente que estavam investindo no reino de Deus. Paulo diz: irmãos, não estou feliz porque agora tenho um saquetel de dinheiro, embora isso vai me ser muito útil. Saí da miséria e agora tenho dinheiro, mas a minha alegria é muito maior, porque vocês estão se associando comigo nesse projeto missionário, nesta obra do Senhor, e com isto certamente vocês terão muito lucro vindo de Deus. Porque, irmãos, qual é o lucro desta igreja? Qual é o lucro desses irmãos pobres, alguns paupérrimos, investindo na vida daquele missionário?
Isso fica muito claro quando nós olhamos para a palavra do Senhor. No verso 17 eu já li e quero repetir. Paulo diz, não que eu procure o donativo, não sou eu, mas é o reino de Deus. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E a pergunta que nós fazemos é, e que crédito é esse? Paulo diz no verso 18, recebi tudo e tenho abundância. A palavra abundância aqui significa, eu tenho mais do que preciso, eu tenho muito mais do que minhas necessidades. Ele diz, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. E veja como Paulo, ele associa a atitude daquela igreja em conceder dinheiro, investir no missionário. Veja como Paulo define isto. Ele diz, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o verso 20 conclui dizendo, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória. Toda glória seja dada ao Senhor. Todo brilho, toda adoração, todo louvor, todo amor, toda consideração, pelos séculos dos séculos. Amém. Você sabe qual é o lucro de um crente, o lucro de uma igreja? Não é retorno financeiro. Isso é lucro do mundo. Você sabe qual é o grande benefício do investimento de um crente em uma igreja na obra de Deus? E olhando para o contexto direto, para a obra missionária, não é ele ter a sua conta bancária mais recheada, mas é a glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, o que vocês fizeram foi recebido pelo Senhor como um sacrifício pacífico, agradável. Deus se agradou do que vocês fizeram, Deus foi glorificado, Deus, ele está feliz com a atitude de vocês, porque vocês não estão doando dinheiro para o apóstolo Paulo, vocês estão investindo no reino de Deus. Esse dinheiro vocês poderiam investir em coisas passageiras, efêmeras, sem valor algum, como um carro, uma casa, uma carreira. Vocês poderiam fazer isso, mas vocês investiram no reino de Deus. O Senhor se conhece o coração de cada um, e Ele, nesse instante, recebeu como um sacrifício pacífico, agradável aos olhos do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele ora para que aquela igreja tenha todas as suas necessidades supridas pelo Senhor em Cristo Jesus. E é claro que estas necessidades, elas não são apenas espirituais, elas não são apenas necessidades da alma, mas o apóstolo Paulo também das suas necessidades físicas. Que o Senhor conceda a vocês uma vida financeira tranquila, para que vocês, mais uma vez e sempre, invistam no reino de Deus. Vocês sabiam que em algumas regiões da Índia, existem pastores, líderes de rebanho, que passam a semana inteira realizando trabalho pesado, para ganhar $60 por mês, para poder ter o que comer. E nos finais de semana, eles se dedicam ao rebanho, na visitação, na pregação e no pastoreio. Eu pergunto, o que são $60 por mês para esta igreja? Qual é o impacto financeiro de $60 para a primeira igreja presbiteriana de Roraima? Qual é o impacto de $60 na sua vida por mês? Você pode dizer assim, é muito, amém? Então seja como os crentes de Filipos.
Se esses pastores, eles ganhassem $100 por mês, eles teriam a qualidade de vida quase que duplicada, e eles teriam a oportunidade de, ao longo de toda a semana, cuidar do rebanho perseguido, humilhado, rechaçado naquele país. Existem pastores que podem viver com $50 por mês, cerca de R$150 por mês, e com isso cuidar do seu rebanho. E eu pergunto, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com você, meu irmão empresário? O que isso tem a ver com você, meu amado irmão, funcionário público de carreira? O que isso tem a ver com você, meu querido comerciante? O que isto tem a ver com você? E de que maneira nós devemos olhar para isto? Porque, meus irmãos, o crente não doa nada. Nós doamos dinheiro para os nossos filhos. Preciso de dinheirinho, né? Final do mês, a famosa mesada. Para o Rafinha é a remessa. Para ele nós doamos. Toma aqui, filho, vai lá, compra. Não compra muito doce não, mas está aqui para você gastar, ir ao cinema, etc. Isso é doação. Agora, doar para o reino de Deus. No reino de Deus nós não doamos, no reino de Deus nós investimos. E nós, como crentes, deveríamos refletir um pouco sobre isso, parar um pouquinho de ficar correndo atrás daquilo que satisfaz o nosso próprio umbigo e investir na obra do Senhor. Porque os missionários não são pedintes. Os missionários são sustentados, os pastores, todos eles são sustentados pelo mesmo Deus que te sustenta. Mas o Senhor Deus, Ele está lá do céu, olhando para nós, e aguardando da nossa parte sacrifícios aprazíveis a Ele, que nós podemos fazer com os nossos bens financeiros. Por isso nós poderíamos perguntar qual é a nossa visão de investimento geral nessa vida. Qual é o melhor investimento que eu devo realizar? Que tipo de investimento eu posso realizar como crente sobre essa terra? E será que eu estou disposto a confiar no Senhor, e mesmo diante da pobreza, por vezes da miséria, dizer: Senhor, isto não é motivo para que eu não invista no teu reino em primeiro lugar? Irmãos, nós precisamos, como igreja, mudar a nossa visão, tirar essa visão, por vezes mesquinha, do processo financeiro desse mundo, do nosso cotidiano, e olhar a maneira como Deus percebe esse investimento financeiro que nós realizamos. E eu quero dizer que não se trata de uma barganha, não é troca. Quando você invista porque Deus vai mandar dinheiro para você. Não, Deus pode até nem mandar dinheiro para você, mas você será abençoado. Porque você estará investindo naquilo que é do Senhor. Eu imagino, nem sei se isso vai acontecer, mas suponhamos que, ao chegarmos no céu, um anjo diz assim: calma, servo, você vai entrar no céu, mas vamos fazer uma contabilidade do seu investimento lá na terra. Ah, muito bem. Cerca de 98,5% você investiu na sua casa, que foi destruído pelo fogo, no seu carro, que foi destruído pelo fogo, na sua conta bancária, que foi incinerada pelo fogo. Você investiu na sua casa de praia, que também foi incinerado no fogo. Somente nas suas viagens, que tudo acabou. Interessante. Você investiu 98,5% naquilo que não existe mais. Agora, esse restantezinho
que você colocava apenas como sobra. Ainda assim Deus usou isto. E você pode ver todas essas pessoas vestidas de branco. Está vendo aí? Essas pessoas foram alcançadas pela vida de missionários, evangelistas, pastores. E o seu investimento fez com que elas descobrissem o Evangelho. Irmãos, é por isso que o segredo da felicidade do crente não está nos bens materiais. E é nesse sentido que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Verso 14, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Verso 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Verso 18, recebi e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 20, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não sei exatamente quanto você tem investido na obra do Senhor, e nem é da minha conta isto. Nem da conta do conselho, nem da conta desta igreja. Mas eu queria que você refletisse um pouco. Porque quando nós investimos, nós estamos dizendo que aquilo é o meu tesouro. É por isso que você investe muito dinheiro, de forma correta, na vida do seu filho, mas você não está nem aí para o filho do vizinho. Parou para pensar nisso? Filho do vizinho é com ele. Não é fruto do meu amor, não é alvo do meu amor, mas o meu filho é alvo do meu amor. Então eu vou investir nele. Correto. Eu só estou dizendo que a diferença entre o filho do vizinho e o seu filho, e por isso você investe no seu filho, é que o seu filho é alvo do seu amor. Que façamos o reino de Deus como alvo do nosso amor. E que não tenhamos medida para investir em algo tão lucrativo que é o reino de Deus, para a glória do Senhor. Creia nisso, meu irmão. Quero encerrar contando uma história que, segundo meu pai, é verídica. Um homem, ele estava na igreja, e o pregador naquela noite falava exatamente sobre isto, sobre investir no reino de Deus, porque o que nós temos aqui é passageiro, etc, etc. E aí um grande fazendeiro convidou aquele pregador para ir à sua propriedade, eles almoçaram juntos. Depois aquele fazendeiro colocou aquele pregador dentro de um trator, de um carro, e eles começaram a andar quilômetros e quilômetros. Depois subiram numa montanha média, e ali desceram do carro, e ele olhou para o pregador e disse assim: olha, o senhor quer dizer que hoje todas estas propriedades não são minhas? Que eu investi a minha vida? E aquele pregador, cheio de sabedoria, olhou nos olhos daquele proprietário e disse: eu gostaria que você me fizesse esta mesma pergunta, nesse mesmo lugar, daqui a 100 anos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos pelo privilégio que tivemos de concluir essa carta que fala da alegria, fala do cuidado com a doutrina, que fala, ó Deus, no investimento no teu reino. Paulo estava preso, mas estava ali como missionário. Filipos
mesmo diante da sua miséria financeira aos olhos do mundo, era rica em doar e rica em generosidade. Ó Senhor, nós precisamos muitas vezes rever o nosso conceito de dinheiro. Porque o mundo se nos apresenta como um polvo que tenta nos abraçar e nos arrastar para o fundo, quando nos tornamos cegos, ó Deus, para aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida. É por isso, meu Pai querido, que muitos pais investem na educação formal de seus filhos, mas são incapazes de robustecer o coração destas crianças nas Escrituras. É por isso que nós investimos naquilo que nos causa prazer, nos dê a sensação de poder, e muitas vezes nos esquecemos de que o poder e a alegria está com o Senhor e vem do Senhor. Pai, concede-nos a visão correta da Tua palavra. Mesmo rico ou pobre, porque ser rico ou ser pobre não influencia em absolutamente nada quanto à minha santidade, quanto à minha vida contigo. O que importa é o nosso coração. Ó Deus, há tantos servos do Senhor padecendo mundo afora, vivendo uma vida tão sofrida, para ganhar R$100 por mês. E nós estamos aqui empanturrados com os nossos projetos. Nós estamos ávidos para jogar o nosso dinheiro a pasadas na fornalha de fogo. Ó Senhor, dá-nos sensibilidade. Dá-nos visão do reino. É por isso que o Senhor Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Porque o nosso coração está em olhar para Cristo como nosso Rei e olhar para o seu Evangelho como manifestação da sua justiça. Quando nós aprendemos este segredo que Paulo afirma ter aprendido aqui, aí sim estaremos contentes em toda e qualquer situação. E aí podemos olhar para o nosso investimento e dizer: Senhor, o meu desejo é glorificar o Teu nome em tudo aquilo que o Senhor me concedeu. O Senhor Jesus fala que o nosso tesouro não pode ser colocado na terra, porque a traça corrói, o ladrão leva, porque ele pode ser deteriorado. O Senhor Jesus fala que o nosso tesouro deve estar no céu. E a partir dessa perspectiva, investir para a glória do Senhor. Oh meu Deus, esse mundo um dia será destruído pelo fogo, como nos afirma Pedro. A terra, inclusive, está sendo preparada para isto. Quando teremos a renovação e quando surgirá novos céus e nova terra. Ó Deus, dá-nos esta visão, meu Pai. Por isso nós queremos investir naquilo que é eterno, em vidas, em projetos que glorificam o Teu santo nome, em atitudes que fazem com que o nome de Cristo brilhe. Queremos nos envolver naquilo que leva o nome do Senhor através da pregação do Evangelho. Queremos ter o privilégio de participar com esses amados e honrados irmãos e irmãs, missionários, que nos dão a oportunidade de investirmos o dinheiro na Tua obra. Por isso devemos olhar para estas pessoas não como pedintes, elas não são. Elas são pessoas honradas. Pessoas que nos dão a oportunidade para oferecermos ao Senhor um sacrifício agradável e aprazível. Perdoa-nos, Senhor, quando tantas vezes somos egoístas. E ajuda-nos com o Teu Espírito Santo, para que sejamos generosos com Cristo e o Seu reino.
e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, o fruto e toda a atuação do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados e queridos irmãos aqui nesta noite, sobre a vida de todos os líderes, pastores e missionários, meu Pai, que padecem necessidade nesse mundo. Sê com eles, meu Senhor, e sê com toda a tua igreja, espalhada nessa terra, ressaltando aquelas que são perseguidas por causa do Evangelho. Sê com todas elas, meu Pai, agora e até a vinda de Cristo, que nos levará para o céu por toda a eternidade, agora e para todo sempre. Amém.